pelos teus inimigos também, queridos. E nós precisamos ter esse amor, esse zelo, esse cuidado pelas vidas. Se é você que conhece o Senhor, se sou eu que conheço o Senhor, e tem pessoas se levantando, tem inimigos se levantando, nós precisamos nos levantar e orar por eles. Nós precisamos amar, não é assim que a palavra diz, para orar pelos seus inimigos, porque a justiça vem de Deus. Deus sabe o que faz, Deus sabe como trata com cada um. Então descanse seu coração em nome de Jesus. Se tem algum inimigo, não queira que o mal sobrevenha sobre ele, não. Ore para que o Senhor alcance em nome de Jesus. Para que ele seja alcançado pelo Senhor. E aqui nós vemos que Paulo diz, né? Estamos todos aqui, não faça mal a você. O homem que talvez flagelou ele, né? Que encarcerou ele. E Paulo, cheio do poder de Deus, cheio do amor do Senhor, ele disse, não te faças mal, estamos aqui. E aí, através daquela manifestação poderosa do Espírito Santo na vida de Paulo e de Silas, o carcereiro creu no poder de Deus e se rendeu a Jesus. Então, quando nós permanecemos, quando nós oramos, quando nós adoramos, quando nós recebemos o nosso milagre, é para evidenciar esse poder de Deus. É para que outros creiam que Deus faz. É para que outros se rendam ao Senhor Jesus. Muitas vezes a gente acha que é apenas por causa de nós, queridos, e não é. É por causa de tantos outros que virão ainda. Por causa daquilo que Deus fez na nossa vida. E aí a gente vê que uma vida guiada e cheia, eu anotei isso aqui, uma vida guiada e cheia do Espírito Santo move terremotos em nosso favor e alcança vidas apenas com a nossa forma de adorar e viver. Apenas com a forma de adorar de Paulo e Silas, aquele homem foi alcançado. Apenas com a nossa forma de adorar o Senhor no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, como nós nos comportamos, como nós tratamos aqueles, os pequenos, os grandes, seja quem for. Isso vai evidenciar Jesus na minha e na tua vida. Porque não é apenas palavras, queridos, mas é uma vida cheia do poder e guiada pelo Espírito Santo, que vai fazer com que as pessoas sejam alcançadas e se rendam a Jesus. Ah, irmã Karine, o que eu preciso fazer? Se submeter à palavra do Senhor, à soberania do amigo Espírito Santo. Renunciar. Nós estamos escutando muito isso, né? Renunciar a nós mesmos. Renunciar a nossa carne, a nossa vontade. Viver uma vida que agrade a Deus. Queremos muitas vezes tantas coisas grandiosas e ainda não estamos conseguindo viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, uma vida que agrade ao Senhor. E o Senhor está esperando esse posicionamento da sua igreja para que tantos outros sejam alcançados, queridos. Para que tantos outros se rendam. Ai, irmã Karine, vamos fazer um evangelismo na rua, vamos alcançar muitas vidas, amém. Deus pode fazer um evangelismo na rua, pode. Mas como é poderoso no meio da nossa família, no meio do nosso trabalho, como é poderoso na nossa vizinhança, as pessoas olharem para mim e para você e dizer assim, tem algo diferente nele. Eles vivem de forma diferente. Eles agem de forma diferente, eles falam de forma diferente. Diante de situações difíceis, eles não se desesperam. Como pode? Quem é esse Deus? As pessoas irão perguntar isso. E vão querer, assim como o carcereiro fez, como eu faço para ser salvo também? Esse Deus que fez um terremoto vir aqui e abrir as cadeias e salvou Paulo e Silas, como eu faço para esse Deus me salvar também? Porque ele viu que aqueles deuses daquela cidade, eles não eram tão poderosos assim como era o nosso Deus. E por causa disso, o carcereiro quis esse Deus. Porque é a nossa forma de adorar e viver
que vai alcançar e atrair as vidas para o Senhor Jesus. No versículo 32, para a gente finalizar, no versículo 32, diz assim: e lhe falaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E ele, tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e em seguida ele foi batizado e todos os seus familiares. Então, levando-os à sua casa, ele colocou alimento diante deles e regozijou-se, crendo em Deus com todos da sua casa. Aleluia! Automaticamente, não só a vida do carcereiro, mas como de toda a sua família, né? Ao ouvir, ao ser ministrado por Paulo e Silas ali, porque aqui no 32 diz: e lhe falaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. O que verdadeiramente vai salvar, o que verdadeiramente vai curar, vai libertar é a palavra, queridos. Paulo e Silas foi ali e anunciou, houve aquele momento poderoso, mas a gente lê aqui no 32 que houve um momento que ele foi lá falar do evangelho verdadeiro. Antes deles serem batizados e todos da sua casa aceitar, Paulo e Silas foi ali açoitados, ainda sangrando, porque diz assim que depois ele limpou as feridas, o carcereiro deles, ainda sangrando. Muitas vezes nós vamos caminhar, nós vamos falar que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus faz, sangrando, chorando. Sem Jesus ter feito ainda na minha e na tua vida, a gente vai dizer, mas Jesus faz. Quantas vezes o Senhor me levantou para dizer, Jesus faz, da infértil, alegre mãe de filhos. E o Senhor fez. Porque Ele é um Deus poderoso que não depende da minha circunstância, do meu cenário difícil para poder operar. Ele pode mudar qualquer vida. Quantas pessoas o Senhor vai trazer diante de você e você vai estar ainda ferido. Você ainda vai estar orando e chorando por aquele milagre. E aquela pessoa com aquela mesma circunstância e você dizendo ali, Jesus faz, querida, creia. O Senhor tem poder. Jesus quer mudar a sua história. Jesus vai mudar o seu casamento. Jesus tem todo o poder para fazer. E a gente vê aqui que eles foram feridos. Aquela família recebeu a boa nova. O carcereiro recebeu a boa nova, viu o que Deus tinha feito e levou para a sua família. Então nós estamos sendo alimentados, recebendo essa boa nova. Ame os seus, anunciando esse evangelho verdadeiro na sua casa. Ah, mas o meu marido não aceita. Ame os seus, anunciando com as suas atitudes. Com o seu silêncio, com o seu proceder, com o seu amor, com o seu zelo. Para que ele possa dizer, Deus mudou a minha esposa. Deus tem feito coisas tremendas na vida dela. Eu lembro que quando eu me converti, né, a minha família não queria. A minha mãe, ela dizia assim, ela vinha me trazer e ela depois ia para a missa, não era manhã. Aí ela dizia assim, esse negócio de crente não é para mim não. Era. Aí a irmã Adelda tinha uns cultos lá em casa, não era, mãe? Tinha uns cultos lá em casa, a irmã Adelda dizia, você quer aceitar Jesus? Ela, não, mulher, eu já tenho Jesus no meu coração, ó, e no tempo certo. Mas aí foram anos, sabe de quê? Observando a mudança. E aí eu lembro que teve um dia que ela disse assim pra mim, filha, eu sei quem você era. E eu sei quem Deus transformou você. E não foi a minha insistência em dizer assim, você precisa ir, sabe? Foi a nossa vivência, foi a minha vivência dentro de casa. Foi a forma como eu tratava ela antes e a forma que eu passei a tratar com amor agora.
Foi a forma como eu não me importava com a minha família, como eu vivia a minha vida do meu jeito e a forma como eu passei a amar os meus. Então, o que a gente vê aqui, queridos, é que nós recebemos essa boa nova e muitas vezes não estamos conseguindo levar para a nossa família. Mas isso precisa ser nas nossas atitudes, muitas vezes. Estamos como um sino ali que retine o tempo todinho. Olha, você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus. Mas nada mudou. E a pessoa não viu mudança. Nós precisamos nos levantar em amor. Os discípulos de Jesus são reconhecidos pelo amor, é assim que diz a palavra. Nós precisamos ser aqueles que amam, que cuida, que zela, que não aponta, que não julga. Meu Deus, muitas vezes os crentes são os primeiros a fazer disseção dentro de casa, a dizer, mas você vai para o inferno, queridos, não é assim que você vai ganhar os seus. E agora nós vemos aqui no finalzinho que o carcereiro e a sua família recebeu a palavra e eles foram naquela mesma noite batizados. Eles creram e foram batizados. E aqui no finalzinho diz assim, no 34. Então, levando-os à sua casa, ele colocou o alimento diante deles, fez um banquete, né? E se regozijou, se alegrou, crendo em Deus com todos da sua casa. A gente vê que, a partir do momento que a gente começa a crer no Senhor, nós somos batizados, que nós nos servimos, a nossa vida muda porque a nossa satisfação e o nosso contentamento está em Jesus. A nossa alegria verdadeira está em Jesus. Então, alguma coisa vai mudar, a circunstância vai mudar, a dificuldade vai mudar, muitas vezes não automaticamente. Mas a nossa satisfação e o nosso regozijo está em Deus. E apesar de todas as dificuldades, nós continuamos, nós seguimos, nós nos alegramos no Senhor, porque nós confiamos e nós temos a nossa fé fundamentada em Cristo, queridos. É glorioso isso. E é loucura para o mundo. Como você pode estar alegre enfrentando uma enfermidade? No Senhor eu me regozijo. Como você pode estar alegre enfrentando um diagnóstico, uma coisa difícil? No Senhor eu me regozijo. Uma perseguição? No Senhor eu me regozijo. Então, queridos, que a nossa alegria verdadeiramente, não apenas de palavras, mas ontem a Bel até falou no grupo, né? Nós somos humanos. Tem momentos que nós vamos nos entristecer, sim. Mas é essa decisão de permanecer, de estar firmes no Senhor. Vai ter momentos que vai vir na nossa cabeça, meu Deus, como está difícil. A gente vai chorar, vai querer desistir, mas no outro dia a gente se acorda fortalecidos pelo Senhor. Vai dormir chorando, mas acorda fortalecido. Não, eu vou continuar crendo. Eu vou orar um pouquinho mais. Mas já findou o ano e ainda não aconteceu. Aí não vou orar mais não. Mas aí quando é daqui a pouco a gente está ali de novo orando. Crendo, confiando. Porque a nossa vida é assim. A nossa fé está fundamentada em Jesus. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 8, diz assim, 2 Coríntios 4, 8. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. De modo que a morte trabalhe em nós, mas a vida em vós. Tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito,
Eu criei e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos aqui que ainda que atribulados de todas as circunstâncias, de todos os lados, né? Atribulados, mas não angustiados, não destruídos, perseguidos, mas não abandonados, porque nós temos o Senhor, queridos. Nós não desfalecemos por causa do nosso Deus. E essa deve ser a maior alegria do cristão. É ainda que a gente saber a quem recorrer. Como deve ser difícil para as pessoas que estão lá fora, que não conhecem, que não sabem a quem recorrer. No momento da aflição, quem vai consolar? Né? Uma palavra muitas vezes não consola, mas quando vem a palavra do Senhor reina ao nosso coração, há consolo. E aí, é o que eu quero dizer para você nessa noite. Ainda que perseguido, abatido, chorando, assim como Paulo e Silas, recebendo açoites, flagelos da vida, das circunstâncias, palavras difíceis, nós permanecemos crendo, orando, adorando, porque nós sabemos que aquilo que se manifestará em nós, em nosso favor, não só apenas mudará o nosso cenário, mas o cenário de todos que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Então que você saia da mesma forma que eu fui impactada na leitura dessa palavra. Que você saia daqui com essa certeza. Que nada do que você está passando é em vão. No Senhor há um escape, há uma saída, há um milagre, há refúgio. Qual? Agora? A inicial? Tá. E deixa eu terminar, viu? Que a pessoa já se perde assim, né? E aí, é isso que eu tenho para deixar para a igreja hoje, sabe? Ainda que o nosso cenário continue de dificuldade, queridos. Quando o Senhor fizer, vai ser tremendo. E não apenas vai mudar a nossa vida. Eu fiquei pensando, meu Deus, quando eu receber o meu milagre, vai ser algo tão extraordinário. Né? Vai ser algo tão extraordinário. Eu digo amanhã, quando a senhora chegar ali naquela clínica, de pé, sorridente, para que todas aquelas mulheres vejam o que o seu Deus fez. Quando eu chegar aqui com um barrigão ofegante aqui para pregar ofegante, né? Para que todos vejam, para que outras que esperam se alegrem e digam: Deus pode, Deus faz, Deus muda diagnóstico. Então o milagre não é apenas por causa de você. Vai alcançar os seus, vai alcançar a sua família, assim como alcançou a minha. A mudança de vida que Deus trouxe para a minha vida alcançou a minha família. Quebrantou o coração da minha avó, sabe? Com pequenas atitudes. Que ela detestava crente, e ela dizia que odiava crente. E hoje ela aceita a oração, ela aceita o pastor ir lá. Ela aceitou Jesus, não foi pastor. Então assim, é Deus que faz. Se mantenha na posição, igreja, porque Deus faz. Em nome de Jesus. Ô mulher, qual é a palavra? Ah, tá. Antes de passar para o pastor, para ele orar, eu vou ler aqui, viu? Rapidinho. Atos, capítulo 16, no versículo 16, que diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem, possuída por um espírito de adivinhação, nos saía ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores adivinhando. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo,
para sair dela, e ele saiu na mesma hora. Glória a Deus. Essa palavra é gloriosa, queridos. O poder de Deus opera em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus essa oportunidade, porque sempre que Ele traz uma palavra para eu trazer para a igreja, o Senhor, Ele trata profundamente comigo. Profundamente. E essa palavra falou tremendamente comigo. Às vezes a gente está abatido, cansado, fadigado. E é a palavra que tem poder para nos renovar. É a palavra que nos dá consolo. É a palavra que renova a nossa fé e a promessa que Deus nos fez. Então que você saia também, assim como eu fui renovada na minha fé por essa palavra. Que você saia dessa noite renovado no Senhor, nas promessas de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia.